5 segundos. Política de Açu, do Vale do Açu, do interior do estado, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Está no ar, o Vale em Pauta, seu espaço de informação e debate sobre a política de Açu, Vale do Açu, do Rio Grande do Norte e do Brasil. Vale em Pauta, com Marcos Cabral, Kleber II. Vale em Pauta. Olá, minha gente, muito boa noite. Eu sou Marcos Cabral e estamos iniciando mais um Vale em Pauta nessa quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados, Kleber II. Boa noite a todos, ouvintes, espectadores da TV Açu, da Rádio Princesa, né, e demais plataformas. Mais uma quinta-feira, mais um Vale em Pauta, né, Marcos? Uma satisfação estar aqui mais uma vez nessa bancada, né, contribuindo, falando, né, de assuntos que são pertinentes, são interessantes para toda a sociedade açuense, para o Vale do Açu e também para o Rio Grande do Norte, né, Marcos? Com certeza, né? Só para alinhar com nossos espectadores, telespectadores e rádio ouvintes, né? Estamos no aplicativo da Princesa 90 FM, Rádiosnet, canal TCM 16.7 e 18, naquela velha frequência. Kleber, queria mandar um abraço, um ouvinte nosso, né? Inclusive mandou os parabéns para toda a nossa bancada, Túlio César, né? Companheiro também que participa sempre, um curioso da política, como ele gosta de falar, um homem que gosta dos números, né? Que assertivamente sempre está trazendo alguns resultados, e toda segunda-feira eu acho que ele está também aqui na Princesa, né? O nosso colega também, Jarba Rocha, que faz o programa o Panorama do Vale, né? Nesse mesmo horário, né? De segunda a quinta, de segunda a quarta, né? Quinta é conosco aqui, no caso hoje, e na sexta-feira, tá? Um forte abraço e fico muito feliz que pessoas como ele, né? Dá aquela força, nos encontra, diz que está acompanhando, está assistindo nosso programa, fica aquele abraço. A gente recebe com muita alegria, né, esses elogios, né, trazendo um pouco aí os dinossauros aí do rádio, né, da rádio açuense, Jarbas Rocha, o qual tem um grande carinho por ele, né, o próprio Túlio, né, que é aí da Princesa também, Diretor Lucílio Filho. Diretor Lucílio também, já veio elogiando também bastante, né, o Vale em Pauta. E graças a Deus, né, Marcos? A gente transita aí realmente em todos os ambientes, todos os lugares. A gente não tem nenhuma forma de agressão, mas a gente tem aqui pautas que são bastante de interesse da população, né? E aqui o convidado, ele se sente à vontade, fica à vontade em estar falando, né, em estar argumentando o que ele acredita sobre os assuntos, sobre as pautas que a gente traz em todos os programas, todas as quintas-feiras. Afinal de contas, né, Marcos, o programa, ele tem esse papel, né, de trazer realmente o debate para a nossa bancada. E todos os convidados, graças a Deus, a gente teve a felicidade de trazer todos, e todos realmente se sentem muito à vontade aqui no nosso programa, né? O ambiente também ele é muito bacana, né? A TV Açu trouxe uma nova roupagem, nesse processo de construção desse debate, através do Vale em Pauta. E é isso. Quando a gente acaba o programa, o pessoal diz, já acabou o programa, né? Eu acho que isso aí nos traz uma alegria muito grande, né? Pouco mais de 3 meses aqui trazendo assuntos relevantes, que são importantes. E aí, o que a gente espera daqui para frente é que realmente a gente possa manter, né, esse trabalho e trazendo assuntos que seja realmente de interesse a toda a população açuense, do Vale do Açu e, por que não, do Rio Grande do Norte, né? Não só Rio Grande do Norte, né? Do país e do mundo. Até colegas que estão em outros lugares, né? Que saudade da terrinha, conseguem acompanhar e ver notícias aqui da nossa cidade. Não só pelo nosso programa, como outros da grade. Aqui temos aqui o jornal, aqui RN também. Inclusive, o companheiro que vai estar conosco hoje aqui, eu quero lhe dar as honras, pelo menos para anunciar que já está aqui na bancada, esperando a nossa entrevista. Nossa entrevista de hoje é especial. Em clima de São João, já é São João. Vamos iniciar nossa festa agora, sábado, dia 14, daqui a 2 dias.
E nada melhor do que trazer um veterano das festas. Eu digo isso porque a história do homem, o homem é 30 anos de praça, viu? 30 anos vivendo a nossa maior festa, né? O nosso São João, e ele conhece como ninguém aquilo ali. Por que não ele aqui hoje para poder passar suas experiências e conversar um pouco com a gente? Verdade. Daqui a pouco, Marcos, estaremos recebendo, né, nosso amigo, nosso companheiro, Pedro Neto, né? Mais carinhosamente conhecido como Chocolate. E aí, daqui a pouco a gente vai estar realmente trazendo esse ícone dos eventos, né, da cidade do Açu, do Vale do Açu, do Rio Grande do Norte, ele que eu conheço há muito tempo, né? Eu o conheço, mas ele não me conhecia, eu já frequentei eventos dele há muitos anos. Eu que sou moçoroense, né? Eu vinha com meus 15, 16 anos ao Açufolia, aquele negócio todo, e eu sempre escutava falar, né, de Pedro Neto, de Chocolate, e de forma muito carinhosa a gente recebe ele hoje aqui. Na verdade, as honras, né, da TV Açu, né, onde a gente está instalado hoje aqui, é dele, né? A gente está apenas aqui recebendo no programa e fazendo com que ele possa nos ajudar e contribuir nessas discussões, principalmente nesse mês de junho, né, Marcos, que é um mês festivo. E nada melhor no município de Açu, né, que tem sua história, né, hoje tratado como o São João mais antigo do mundo, nada melhor do que Pedro Neto Chocolate para poder trazer aqui, né, a sua fala, trazer sua contribuição, como sempre, né, não só na teoria, mas ele faz realmente valer a cultura na prática, o turismo na prática, né? Ele faz valer na essência, desbravando aí por muitos anos, como você falou, há mais de 30 anos, né? Então ele tem realmente uma bagagem muito interessante, muito pertinente e muito coerente também com tudo que a gente está vivendo hoje, né? O interessante é que ali, por que ele é ideal para falar sobre isso? Porque passou várias gestões desse período, entra a gestão, sai a gestão, e ele sempre lá naquela praça, trabalhando, contribuindo de alguma forma. Eu acho que tem muita coisa a acrescentar, inclusive de forma isenta, no olhar daquilo que realmente participou da festa, viveu e vive, né? Que esse ano, se Deus quiser, vai estar lá mais uma vez. Só para me não esquecer aqui, senão vou esquecer, hoje, Dia dos Namorados, daqui a pouco, fazer um merchan aqui, o convite aqui, que vai estar inaugurando a Casa Nova. Tailones, aquele abraço. Daqui a pouquinho quem tiver seus namorados, eu tenho minha eterna namorada, né, de muitos e muitos anos, não sei mais nem quantos anos, queria mandar aqui um abraço para ela também. Daqui a pouco a gente, quem sabe, vai estar juntinho lá, Cleber. Pois um abraço, amigo Tailones, né, desejo sucesso, né, o cara de sucesso aí no ramo alimentício do município de Açu, já responde até pela própria região, muita gente pergunta onde pode comer um churrasco bom, aquele negócio todo, e eu sempre indico realmente Talhones, sou cliente, né, sou amigo de Talhones e há por muitos anos, inclusive tem uma foto muito antiga aqui com ele, né, eu acho que cerca de 10 anos atrás, onde a gente viu e percebeu o crescimento, né, desde quando ele começou a empreender lá na pizzaria, na Senador João Câmara, com o tio. E aí eu realmente acompanhei todo esse processo e ele hoje é uma pessoa de sucesso aí no seu ramo, né, no seu empreendimento, e a gente deseja realmente que seja muito feliz aí no seu novo empreendimento, né? A gente espera, viu, Marcos, além de tudo, né, como você falou, que trazendo um pouco aí do que a gente estava discutindo do nosso amigo Pedro Neto Chocolate, é que realmente a festa é do povo, né? A festa não é de gestão A, B ou C, prefeito A, B ou C, né? Mas a festa é do povo. E aí a gente vai realmente trazer essas informações daqui a pouco, né? Justamente com o Chocolate, para poder a gente discutir, né, o formato, né, o modelo do próprio São João de Açu, né, as atrações, né, poderia ser implementado, melhorado, enfim, vamos deixar ele bem à vontade e eu tenho certeza que ele pode contribuir bastante com isso. Com certeza. Mas vamos voltar aqui, né, para a pauta do nosso programa. O que é que nós temos aí, o que está rolando no mundo político, a nível de Estado, Brasil? O que você tem para a gente hoje aí, para a gente... Pois é, o que a gente viu, Marcos, é que o vice-governador, ele falou, né? Acredito que na 96 FM ele retratou novamente e ele rechaçou que não é candidato. Então ele já está decidido. Foi perguntado por quê, porque naturalmente ele era o sucessor da própria governadora, né?
E aí ele respondeu que estava fortalecendo o MDB. Como é que você entende, Marcos, aí esse fortalecimento, a fala dele? Você chegou a ver, isso na 96, a entrevista dele. Como é que você entende a fala dele? Isso, eu vi trechos da entrevista, inclusive ele foi indagado, né, porque seria legítimo ele ser o detentor. Ele informou que ele foi convidado, ficou muito honrado, inclusive na inauguração à lei de Oiticica, eu acho que cerca de 2 meses atrás, com a presença do próprio presidente da República, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, e a governadora, ele recebeu o convite para sim ele ser o candidato. Ele falou que ficou muito honrado, né? E, por enquanto, ele está com o objetivo de fortalecer o partido, o MDB. Inclusive, ele relata, né, que tem várias prefeituras, é um partido mais forte, assim ele considera, né? Com vários vice-prefeitos, vereadores, enfim. Falou também que está vindo algumas pessoas, né? Houve convite aí para o próprio presidente da Assembleia, o Ezequiel. Também ele falou lá com o rapaz do celular, Kelps, né? Kelps Lima, está convidando esse pessoal para Que fortalecer. foi candidato a deputado federal e teve uma expressividade, uma expressão de votos, mas não chegou a entrar. Né? Ficou por muito pouco, né? Muito poucos votos, isso. Aí ele fala que é um partido muito forte. Aí às vezes eu acho que ele entra um pouco, talvez, em contradição. Como é que é forte e ele está querendo fazer um trabalho para fortalecer? Quer dizer, o que eu sinto é isso. Se você está muito forte, você deveria estar preparado para ir para o governo do Estado. Mas o que ele passou, que ele tem um objetivo de fortalecer, vai abdicar dessa vaga e realmente ele vai concluir o mandato, vai trabalhar, claro, ele no poder, né, durante ali, quando vai ter a descompatibilização da governadora, eu acho que é em abril mais ou menos, né? E ele vai ficar esse período e ele vai trabalhar ali nos bastidores realmente para ver. Mas ele afirmou também que ele vai estar lutando aí, vai participar sim da eleição, mas como a indicação de vice ou até mesmo para o Senado. Pois eu também entendi, né, diante da pergunta feita ao vice-governador Walter Alves, né, que realmente, de fato, poderia ser o sucessor, né, candidato da governadora. E aí a gente vê que ele não se sente preparado ou fortalecido para isso. Isso é o que eu entendo. Fortalecido. Né? Não se sente fortalecido para isso. E aí, tentando fortalecer o MDB, eu acho realmente, concordo com você, é uma contradição, tá? Logo ele, né, filho de Garibaldi Alves, né, governador, senador, né, tido como governador das águas aí no Rio Grande do Norte, né? Eu acho que realmente tem uma contradição aí nessa fala dele. Exatamente. Quando ele diz que está muito forte e está querendo fortalecer, ou está muito forte ou precisa ser fortalecido. Uma das duas coisas tem que ser. Mas eu, no fundo, eu acho que tem uma coisa nessa eleição que as pessoas, alguns vão para cumprir tabela. Claro que muita água vai rolar por debaixo da ponte, mas o que todos os indicadores mostram é a questão do crescimento de Alisson. Ele já está chegando em todas as pesquisas apontam, inclusive ele chegando já no Seridó sendo muito bem citado, na região metropolitana, e isso deixa os políticos com aquela disso, não vou queimar esse cartucho dessa vez. Eu acho que estão percebendo que dessa vez tem tudo para ser um Alisson. E teve a expressividade, inclusive, do Pingo da Meio-Dia, né? Eu acho que o Pingo da Meio-Dia foi bem fervoroso no sentido político, né? Vários políticos aí estiveram presentes, né? Dentre eles a senadora Zenaide, né? Zenaide esteve lá abraçada, ex-prefeitos, prefeitos eleitos do Vale, de todas as regiões, né? Do Alto Oeste, enfim. Eu acho que realmente a bola da vez, Alisson vem com tudo aí, até porque a gente vê uma vibração diferente, né? Ele tenta implementar em Mossoró, dentro, inclusive, da própria gestão dele, uma gana, uma vontade muito grande, né? Isso aí, eu acho que a população está entendendo isso, a população está entendendo a vontade, o querer e o desejo dele realmente fazer não só por Mossoró, mas também, quem sabe, né, eleito governador do estado, ou até candidato, não sei, pelo Rio Grande do Norte, né? Tentar desenvolver realmente um bom trabalho, né, de gestão. Eu acho que realmente Alisson vem despontando aí, e no Pingo da Meio-Dia foi realmente um termômetro muito interessante na política e no cenário estadual. Inclusive,
Vai ter uma coisa que vai dar muito problema aí, Alisson. Você sabe que quando você começa a ser vitrine, começa a vir as pedradas. O artista, o cantor Xande Avião, exaltou o nome do prefeito, inclusive, já está tendo muita coisa na rede social. Já pré-lançando, eu queria Alisson como governador, quem está com Alisson, isso aí. Inclusive, já vou entrar na justiça, isso aí vai ser fato. Como se estivesse usando dinheiro público para se promover. Ele estava como prefeito, agora o artista de livre e espontânea vontade lá, aí vai ter que... Mas aí Xande Avião, né, ele um ícone da música, né, inclusive potiguar, ele é de Itaú, se considera de Apodi, né, criado em Apodi. Ele falou isso não só aqui em Mossoró, né, ele falou também em Caruaru, ele elogiou o prefeito e deveria ser presidente da República, né. Eu acho que isso aí é uma questão espontânea, inclusive, para poder enaltecer as festividades do próprio Nordeste. Sim, né? tá Por exemplo, Caruaru já disputa ali com o maior São João do mundo, com Campina Grande, né? Um exemplo, pela organização. Então, é uma forma de elogiar. E ali no Pingo da Meio-Dia, eu tenho certeza que Xande também falou nesse sentido, né? Outorgando, inclusive, a imagem de Alisson como uma pessoa competente pela organização das festividades, inclusive do Pingo da Meio-Dia. O que Alisson passa também, que ele usa muito bem as redes sociais, que é engraçado, eu não gosto muito de ver, porque é muito repetitivo essa questão de redes sociais. Você entra no Instagram, o Alisson ele age como uma espécie, o que eu sinto, quase um coach com o time dele. Eu vi uma postagem ali que eu fiquei maravilhado. Ele está numa espécie de treinamento, onde ele chega lá e falando com aquele todo secretariado e uma performance assim, perguntando lá o que precisa para o desenvolvimento, cada um ditando algo. Ele é muito dinâmico nesse sentido. Ele não está aí à toa, o cara realmente está preparado. Também, na prática, quando você chega a Mossoró, você vê grandes mudanças, isso aí impacta nas pessoas e ele está aí despontando. O que nós temos mais aí? Pois é, Marcos, o que veio aí no cenário nacional, né, interessante, é pertinente a gente sempre trazer também algumas matérias, né, que estão aí em evidências, é justamente a questão do aumento do IOF. Né? O IOF ele teve um aumento aí considerável, né, a alíquota aumentou bastante do imposto sobre operação financeira, e aí teve uma revolta maciça, né, no Brasil todo. Isso aí realmente, a própria casa, o Senado, ele disse que não passava, iria barrar, né? E, além disso, a gente já está percebendo, inclusive, o governo se retraindo com relação ao IOF, né? Vale salientar que está sendo revogado o decreto, né? Onde o decreto ele deixa de ter a cobrança, o aumento da cobrança da alíquota do IOF, mas, por outro lado, né, vai permanecer, né, a cobrança, a população vai aumentar impostos, só que na lei de créditos, né, seja imobiliário e também do agro, né, o LCI e o LCA da agricultura. Tá? E aí, com certeza, e além de outros também, impostos que estão inseridos, embutidos aí nessa revogação desse decreto. Ou seja, está tirando de um lado e cobrando o outro, né? Eu acho que isso aí o governo já é outro tiro no pé, né? Eu acho que o governo hoje tem uma rejeição superior a 62% em nível nacional, né? Justamente o governo federal hoje, ele desde que começou, ele vem aumentando impostos consideráveis e, além disso, criando muito imposto. E, consequentemente, está fazendo sofrer a classe trabalhadora, né? Aquela que realmente paga imposto, aquela que realmente sustenta todo um sistema e, consequentemente, colocando em dificuldade e o poder de compra diminuindo, né, Marcos? O poder de compra acaba diminuindo. Olha, como você falou, ele só tirou de um tipo de operação e está indo para outra. O imposto vai aumentar de todas as formas. Vai só mudar de endereço, mas vai sentir. O problema do governo é aquilo que eu sempre disse. Gasta muito mal, gasta muito e acaba sufocando realmente o pagador de impostos. E aí, as pessoas não estão mais suportando. Por isso, essa rejeição. Não tem outra saída do governo. Ele precisa pagar suas contas, diz que se não arrecadar, pode entrar em colapso. Mas o que me deixa triste é que não é feito nada para poder reduzir o custo da máquina pública. Ele só aumenta.
só aumenta. E cada vez mais fica mais difícil. Se você não conseguir, tem que arrecadar. Se você não consegue gerar direto, aí tem uns números que eu fico meio observando aí, Kleber. Diz que todo mês diminui a questão do desemprego. São taxas cada vez menor, parece que está 6,6%, mas na prática eu não sei como é que está sendo feito isso aí, porque o que a gente vê? Será que estão contando com essas pessoas que estão inscritas nos projetos sociais e tira isso aí? Porque eu não está refletindo positivamente na economia, né? Exato. Não está refletindo. Porque quando você tem as pessoas inscritas nos programas sociais, que eu não sou nada contra, entende o que eu estou dizendo? Pelo contrário, tem que ter as pessoas, o Estado é para isso, é para realmente assistir. Agora, o que me preocupa é que não procura um meio de poder vir de outra forma. Inserir essas pessoas no mercado de trabalho, uma das formas que teve um período que teve, e não sei porque acabou e querem voltar de novo, que é quando assinar que esse beneficiário seja CLT, ele continue recebendo alguma parte, ou pelo menos uma fração, para ver se incentiva essas pessoas a ir para o mercado de trabalho. Porque é isso, gente, é consumo, não tem jeito. A economia ela gira através de recursos. E você tocou num ponto interessante, Marcos, que em vários municípios, em sua grande maioria, principalmente aqueles menores, né, no Brasil, existem mais beneficiários do que até próprios contribuintes. Então, assim, essa matemática não bate, né? E aí a gente vê também esse rombo no próprio INSS. Né? O INSS aí, o modelo que tem aí de previdência, o modelo previdenciário no Brasil, ele é falível. Né? Ou seja, pouca gente contribuindo, muita gente envelhecendo, se aposentando, consequentemente, não tem como essa matemática bater. Né? Por isso que realmente está tendo aí uma discussão gigante, além da situação que a gente aconteceu há pouco tempo, né, com relação aos débitos, né, indevidos que aconteceram. E quem vai pagar essa conta? Eu acho que está aumentando também justamente a questão dos impostos para poder suprir justamente essa atividade aí que foi desenvolvida também. Kleber, você falou INSS, aí tem uma coisa que eu fico aqui pensando comigo mesmo. Será que é só eu que penso assim? Teve um desvio. Quanto dessas associações foi bloqueado esses valores? Quanto está seguro? Vamos devolver. Como é que está a investigação? Ninguém fala mais. Não fala. Mas aí eu vejo, aí não estou defendendo ninguém nem nada, mas a seara política ela roda e volta. Infelizmente, eu não gostaria. Aí está saindo decreto agora que vão conseguir monitorar o recurso da Carla Zambelli, que às vezes é inferior, que é um valor que não tem. A gente tem uma preocupação muito grande de muitos aposentados que foram lesados, foi tirado esse dinheiro e não consegue fazer isso, agilidade. Mas quando é para um objetivo X, é muito fácil, né? É interessante. Justamente a questão da seara política, né? É um exemplo. Para alguns atores, agem muito rápido. Para outros, né, tem uma burocracia gigante, empecilhos. Enfim, eu também entendo dessa forma, inclusive a própria Previdência, voltando um pouco, né, complementando o raciocínio, já estão falando aí para que, Marcos, só se aposente aí na parte inicial da fator idade com 75 anos. Né, para você ver aí o quanto tá e o quanto pode colapsar a questão da Previdência. Né, eu acho que a gente realmente já deu uma pincelada nas informações e é muito interessante que a gente possa trazer realmente isso nas quintas-feiras aqui no Vale em Pauta. Tá, vamos lá. Vamos agora num break, vamos chamar um breakzinho comercial, vamos faturar rapidinho. Não sai daí, não dá tempo nem tomar água, tá? E já a gente já volta aqui com o nosso convidado de hoje. Estamos apresentando Vale em Pauta. Tá cansado de pagar caro na conta de luz? Então preste atenção! Chegou a solução que cabe no seu bolso. Athena Solar, energia solar com financiamento facilitado, atendimento daqui da região e um suporte que cuida de você do começo ao fim. É economia de verdade, mês após mês. Liga agora, peça seu orçamento e venha pro time que economiza com inteligência. Athena Solar, energia do sol no preço que cabe no seu bolso. Voltamos a apresentar Vale em Pauta. Vale em Pauta.
Opa, já estamos de volta? Falei que era rapidinho, né? Não deu tempo nem de tomar aquela água. Tomara que não tenha se engasgado. Tá, Kleber, vamos chamar nosso convidado. Faça as honras. Eu sempre passo para o Kleber aqui, que é o cara que... Puxa. Marcos, você como sempre muito generoso, né? A gente realmente trazer as honras para quem é o dono da casa, né? Me deixa lisonjeado. Mas vamos lá. Pedro Neto, seja bem-vindo, né? A bancada do Vale em Pauta, é uma satisfação tê-lo aqui, né? Já falei aí de você, sem muitas delongas. Gostaria que você realmente se sentisse à vontade, né? Aqui no nosso programa. Tá? Você está em casa, né? Seja muito bem-vindo e que agora a gente vai tratar sobre assuntos muito interessantes que inclusive agrada a todos os açuenses, que é festa, né? Festividade, é São João, né? A gente está vivendo isso agora. Então, assim, vai falar de coisas boas, vai falar realmente da sua história. Seja bem-vindo, meu amigo, fique à vontade. Um abraço para você, Kleber, um abraço para você, Marcos. Primeiro que tudo, também abraço a todos que estão nos ouvindo aí através da Princesa. Caso que eu tenha também minha história aqui dentro, né? E fiz parte da história da Princesa também. Um abraço a todos que fazem a casa e todos aqui da TV Açul. Vou tentar me sentir em casa aqui na TV Açul, porque eu já estou vendo aqui a manchete, 30 anos de experiência de São João, né? Mas antes de começar, vocês vão me colocar em situações aqui, eu já vi. Mas eu quero parabenizar vocês pelo que vocês vêm fazendo na comunicação de Açul nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? É um programa que está construindo uma história do jeito que era para ser construída. Eu acho que abrindo espaço para todo mundo, né? A imprensa tem que abrir espaço para todo mundo e hoje em dia não está fácil abrir espaço para todo mundo na imprensa. Eu venho dizendo isso há alguns dias, a gente já está conversando em off, mas eu acho que esse é o caminho, né? Para a gente continuar levando a informação do jeito que o povo merece. Mesmo que o povo às vezes se divida com relação à informação, o papel da imprensa é levá-la. Pois é, esse formato que a gente faz aqui, Pedro, muito obrigado aí pelos elogios, né? A gente, inclusive, deixa aberto, né? A gente convida todos. Alguns ainda têm algum receio, achar que é algo que... Mas, enfim, na sua grande maioria, aceita, vem participar aqui com a gente. Aqueles que ainda não participou, quiser, é só entrar em contato com a nossa produção. As portas estão abertas e vamos nessa. Verdade. Quem vem, né, Pedro Neto, gosta. Quem vem gosta do programa e acha, inclusive, que já quer voltar. Né? Sim. Isso é muito bom. Né? Mas, inicialmente, primeira vez você vindo aqui no Vale em Pauta, gostaria de começar, uma pergunta pode ser até que seja irrelevante, mas eu acho que muita gente tem essa curiosidade de saber. Pedro Neto, chocolate, né? Carinhosamente conhecido por todos. Por que chocolate? Chocolate veio desde criança. Eu nasci na José Leão, mas não era chocolate na José Leão ainda. Fui morar na Coab muito novo, com minha família, com meus pais. E eu fui vizinho durante muitos anos, minha mãe ainda é, né? Inclusive deve estar com ela na calçada agora, com a amiga lá, nossa amiga Chica, Francisca, a esposa do seu Valdeci da Caerne. Lembra? Alguém falou do Valdeci da Caerne aqui? Valdeci da Caerne. Pai de Wagner Contador, de Whindersson, de Viviane, de Watson. Família bem conhecida, morava lá na Coab. Bem conhecidos. Né, todos conhecidos. E Valdeci me chamava de chocolate. Assim, né, na casa dele frequentando, eu tenho muita amizade com a família, né? Sou da mesma geração de Whindersson. E quando eu frequentava a casa dele, ele dizia, esse é meu chocolate, naquela época. Então, o chocolate foi ficando ali pela Coab conhecido como chocolate, né? E se adotou-se o nome, foi seguindo e está aí até hoje, né? Teve um período que quando eu fui estudar em Ceramirim, o Whindersson já estava estudando lá e também ficou chocolate por lá. Aí pronto, o chocolate ganhou notoriedade com esse nome e ficou difícil de tirar, né? E eu acabei gostando, na verdade eu sempre gostei. Mas teve um período que meu pai não gostava, né? Chegava lá em casa e dizia, chocolate tá aí, tem ninguém aqui com esse nome, não. Até porque Pedro Neto é um nome muito bonito. Eu lembro. Pedro Neto não é bonito, mas né, as coisas, realmente é. Mas chocolate ficou um nome carinhoso. Você gostou tanto que tem uma empresa com o nome carimbado de chocolate, justamente, porque todo mundo ficou me conhecendo como chocolate. Eu lembro, inclusive, que quando a governadora Vilma era governadora, ela dizia, quem vai me entrevistar é chocolate? Eu escrevi, é Pedro Neto. Ela não sabia quem era, só porque se fosse chocolate. Aí eu até brinquei aqui, veio na Princesa Lucília, deixa chocolate mesmo, que é o nome que está no mercado aí. Vamos embora. Pois é. Chocolate, nesses 30 anos, né? Vamos começar por aqui, de festa. Queria a sua realidade. O que mudou na festa durante esse tempo? Qual festa especificamente falando? Do São João mais antigo do mundo.
O que São João... nós temos? Porque tem um debate muito grande, inclusive, estão puxando esse ano algumas coisas, algumas pessoas questionando questão de mudança de formato. Essa questão de mudança de formato já vem uns 2 anos que vem se plantando essa semente. Ou até mais. Ou mais, uns 2 ou 3 anos. Ela está ficando mais forte aqui. Mas durante esse período, com a sua experiência, o que você acha? Qual foi a transformação desde aquele início quando começou? Que a festa era um pouco mais simples, né? Me lembro que naquela época tinha muito, inclusive está saindo alguns vídeos aí na... Lucílio está resgatando da princesa, festa. Se você é bem novinho, tem um bigodezinho, viu? Quando a gente começou a fazer festa... Lotava Quando a gente começou a fazer festa cobrindo com a princesa, inclusive a princesa foi responsável pelas algumas das grandes noites de São João, que a última, quando a prefeitura não fazia, quem fazia era a princesa, e era uma grande noite de São João, com calor, alguma coisa assim. A praça era outra praça, praticamente, né? Outro espaço. E já eram festas grandes, né? Eu acho que o São João ele foi crescendo a cada ano, desde quando começou esse formato, com Zé Maria, com Ronaldo, com Lorinaldo, com o Ivan, com o Gustavo, todos que passaram por aí, cada um teve a sua contribuição no São João da cidade de Açu. Eu acho que cada um, de certa forma, contribuiu. Eu acho que Zé Maria contribuiu bastante, quando ele fez aquele formato dos 30 dias. Foi quando o São João começou a ganhar uma notoriedade de ser o maior do estado, o maior, por ser 30 dias de festa, né, era muito também por isso, e que a população participava diariamente nos bairros, e cada um vai colocando um formato diferente nas suas gestões, e o São João ele vem seguindo, muda um ano, muda no outro, muda um ano, muda no outro. E eu acho que quando se fala em formato, né, eu acho que até que o formato pode se mudar. Eu só discordo às vezes quando fala em mudar de lugar. Né? A minha discordância é no lugar de mudar. Agora, o que precisa ser feito no São João de Açu para ele seguir mudando é ele assumir o que ele é, na minha concepção, sabe? Assim, é o São João mais antigo do mundo e ser feito dessa forma. Quando eu falo mais antigo do mundo, não é só colocar coisa antiga na festa. É mostrar o que a gente tem de antigo, de cultura, de raiz, de tradição. Porque quem vive o São João é isso. E está se acabando o São João. Está se acabando o São João por aí afora. Então, Chocolate, não é só você inovar. É manter. Pelo que você está me trazendo, a informação aqui, nos trazendo aqui no Vale em Pauta, que realmente manter as tradições. Manter as tradições. Né? Um exemplo, é se tornar mais atrativo pelo que a gente é. Pelo que a gente é. Pelo que se diz ser. Pelo que se diz ser. A gente diz que é o São João mais antigo do mundo. Então não precisa inventar a roda. Não precisa. A gente tem tudo pronto. A gente tem tudo pronto na minha concepção. E o que acontece é que todo ano se inventa um modelo novo e se joga esse modelo novo. Eu não estou criticando o momento atual. Eu acho que o São João de Açu, ele termina grande, porque ele já é grande. O São João de Açu, se ele fosse repetido... Porque, assim, o que grande parte da população espera do São João? Bandas boas. Bandas boas, todo ano vem. Todo ano vem. Agora, às vezes demora a divulgar as bandas, às vezes... Porque, assim, eu acho que quando a festa for grande como ela é, o povo naturalmente se organiza para vir. Claro que as atrações vão ser uma coisa à parte, mas se a gente tivesse aquela cara, aquele amor pela festa, aquilo que faz com que o povo tenha vontade de ir... Eu citei até um exemplo, Chocolate, a respeito da, por exemplo, Festa de Santana, lá em Caicó. Começa a se falar da Festa de Santana, se falar das bandas. Ninguém... Aqui se espera as bandas. Exatamente, é o contrário. Se não tiver banda, não tem São João? Tem. Todo mundo diz assim, esse ano eu vou para a Festa de Santana. Vou rever. Eu não perco a Festa de Santana. Conheço, foi muitos anos. Existe um grande marketing sobre isso, assim, também. Claro que lá as atrações influenciam, mudou-se o formato e outras coisas, mas, assim, a festa chama atenção. Tradição, a tradição chama atenção. E nós, quando eu falo assim, a gente não se diz o São João mais antigo do mundo? Isso não pode ser vendido só com essa frase. Não pode ser passado só com essa frase. Porque tem público para tudo. E a Sul, gente, quando se fala, esse ano a gente está vivendo um São João que vai ser bom. Nós estamos na praça já, se Deus quiser, transmitindo tudo. Mais um ano aí pela TV Açu, para quem vai acompanhar a gente. Pela grade que se tem, pelo que vai se movimentar. E agora, pelo momento, todo mundo vai para a praça. E muita gente vai passar por aqui. Agora, poderia ser melhor, na minha concepção? Poderia. Só se fala nos 300 anos. Se não começar a pensar na prática, os 300 anos, a gente corre o risco no próximo ano de uma hora está precisando de muita coisa ainda. Aí, o que é que precisa ser feito? O São João de 300 anos, ser o mais antigo do mundo, ele tem que ter a cara de antigo, mesmo sendo novo. São João raiz. Não só raiz, mas um São João de verdade, que as pessoas vivem o São João. Porque, olha, Mossoró, ele criou um festival com o nome Mossoró Cidade Junina. Vai dar de tudo sempre. Né? Você vê artistas famosos hoje do forró, criticando muito a falta de forró do São João. Claro que se pode misturar, pode.
Mas não se pode perder a raiz e transformar isso numa coisa como se fosse mais São João. E quando é Açu, aí falando de Açu, que é o São João mais antigo do mundo e é São João, tem que ter mais São João do que tem, eu acho, na minha concepção. Então, isso, eu acho que isso vende. Se a gente não tomar cuidado, Mossoró está com o São João do tamanho do mundo, pelo tamanho da cidade que tem. Vai ser sempre maior do que o de Açu. Não tem como ser menor. Não dá para competir nesse Nem no aspecto. público. No público E assim, não. ó, entenda. Natal vai não passar por cima. Eu não vejo Açu e Mossoró como competição. Não são competição. Eu acho que deveria ser uma extensão, né, Pedro Neto? Eu acho que deveria ser a festa de lá e a festa daqui, que tem festa para todo mundo. E que agregasse a todos. Lógico. Mas se você observar, hoje na capital, né, já está vivendo um grande São João, e vai ser maior o próximo ano. Com O certeza. prefeito de Natal adora festa, Acertou, conhece né? muito do processo. Fez um belíssimo carnaval. E vai fazer 4 anos de grandes festas. A destaque, ele veio da destaque, assim, quem organiza o Carnatal e grandes eventos de Natal. Então, assim, Natal vai se transformar num grande polo de eventos. Com certeza, já é. Né? E não tem como dizer que... Aí o pessoal hoje fica analisando assim, 200 mil pessoas em tal canto, 150... Nunca vai ter mais gente em Mossoró do que num evento grande de Natal com as bandas que se E podem. a qualidade não se mede por Não gente, se mede né? por isso. Então é isso que eu estou querendo dizer. O nosso São João tem que ser São João de verdade, São João com bandas boas, São João organizado e São João planejado. Pronto. O povo que gosta desse São João, incluindo o nosso povo e da região inteira, vão vir para a Sul nas noites certas e escolhidas. Porque todo mundo hoje viaja muito, vai para um canto ou para o outro, mas a gente precisa ter o nosso atrativo. E o nosso atrativo, na minha concepção, é o São João. Está na hora de eu ter outro evento também. Outro evento. Não viver só do São João. Criar um evento paralelo, em outra época do ano, 2, 3, 4 dias, que se venda a cidade da mesma forma, com outra cara. Ô Pedro, uma coisa que eu percebi em alguns outros, observando esses outros eventos, eles se adaptam e aprendem. Mossoró começou na época de Rosalda. Uhum. Aí uma coisa que é interessante, eles muitas vezes não tentaram apagar a história do evento. Exato. Era outro gestor. O nome continua o mesmo. É o mesmo formato. O formato que continua o mesmo. mudou, o que mudou foi alguma coisa. Foram aperfeiçoando, As proporções, né? Eles né? entenderam, por exemplo, Alisson acertou muito quando ele colocou um polo ali do lado da Alfesa. Isso. Que lá ele tem um público que é ali no final da tarde. E vai à deixar a tarde. marca dele, né? Pronto. Aí você quer um forró raiz? Está lá. Basta ver as Muita atrações. gente. Ele vai abrir agora com os ícones do forró, né? Teve Eliana, Cirano, Cirina, essas coisas. Verdade. Aí esse público que vai para lá já está selecionando e vai. E lota da mesma Mesmo forma. jeito. Tem pulo para tudo. Para tudo. E como ele faz aqueles polos divididos, né? Se você vai ali, Cinderela, se eu não me engano, que é Cidadela. Cinderela é outra coisa. Aí você já tem um público lá que você consegue curtir uma festa mais já sentado, para trocar um papo, curtir um pé de serra. Quer dizer, tem para todos os gostos. E quando você vai lá para a Estação das Artes, né? Aí você vê aquelas atrações maiores que vem a nível nacional, com outra estrutura. Se você quer assistir festival de quadrilha, você tem uma arena para as quadrilhas, que é uma coisa que eu acho, não sei se você concorda Mas aí comigo, a gente perdeu um pouco. Aqui a gente não tem mais aquele festival. Tem uma apresentação de um de outro, acho que o município até ajuda duas quadrilhas financeiramente para poder viajar. As escolas se apresentam ali para os pais, para os familiares e aquelas Que para pessoas que gostam. quem não vai, mas para quem vê todos os anos, e eu já vejo há muitos anos, é uma das noites mais bonitas da festa. Eu concordo. É a apresentação das escolas, tanto as municipais quanto as privadas, e também na noite que se apresentam as duas quadrilhas de Açu. E sustenta a tradição, né, Chocolate? Um exemplo, você dá Está escola. resumindo Inclusive, movimenta muito os Movimenta barraqueiros muito. da praça, às vezes. Que inclusive vende bem, né? Porque o pessoal vai para entra uma consumir. apresentação ou outra, chega lá, come um lanche, Exatamente. consome. Eu acho que... Vocês falam em inovação, né? E aí eu passei 5 anos da minha vida curtindo o São João de Campina Grande. Eu me formei lá, né? E aí a gente via lá, Marcos, uma experiência, a magnitude totalmente diferente de Açu, né? A proporção. Mas as ideias e as boas ideias merecem ser discutidas, né? Inclusive para poder serem implementadas, primeiramente avaliadas e implementadas. Lá eu vejo que toda a cidade se mobiliza, né? Existe uma mobilização da cidade, assim como Mossoró hoje, né? E aí todos os restaurantes, hoje consolidados em Campina Grande, têm seu palhoção e barracão no próprio Parque do Povo. Ou seja, durante o dia, o que se serve nos restaurantes também serve lá no Mas é Parque do Povo. porque lá a cultura da cidade é fazer o São João da forma como eles fazem todo ano, para ser o maior do mundo mesmo. Então, assim, é aquilo que eu digo, lá eles vendem o maior São João do mundo.
Então, todo barraqueiro, todo quer ser parte desse maior São João do mundo. Nós temos... É como se parece que a gente tem São João Batista como padroeiro, a Sul tem o São João mais antigo do mundo, mas não se vestiu essa camisa ainda. Não se vestiu a camisa do São João mais antigo do mundo. Esse ano, inclusive, parabéns ao comércio local, que muito mais cedo do que nos últimos anos, a grande parte das lojas do centro já estavam ornamentadas para o São João, né? Mas, assim, falta muito isso, falta gostar do São João. Assim, todo mundo espera vender bem no São João. Vestir a camisa, né? Mas fica esperando, essa eu estou falando como uma suense aqui, e a gente vê isso no comércio, porque a gente trabalha com ele, fica esperando que se divulgue as bandas do São João para saber se vai ser bom ou ruim. Verdade. O nosso São João, ele é bom, ele é grande. Independente de atração. As atrações fazem parte do processo. Verdade. Porque assim, eu entendo, sabe, Kleber, por exemplo, de prefeito para prefeito, falando de gestão, porque a prefeitura é que investe o dinheiro, uma grande parte. Eu acredito que do jeito que é feito em Açu, tirando essa questão que dizem que agora está na moda também, essa PPP, parceria público-privada, Mossoró faz já com grande parte, outros eventos fazem, mais de 70% do dinheiro que é colocado ainda é público. Sim, muito, bastante. Ainda é público. E o nosso já está engateando com as parcerias privadas. Isso não quer dizer que tem que mudar totalmente a festa, não. A parceria pode ser privada para a marca aparecer e a coisa continuar acontecendo. Certo? Eu vejo o jeito. Então, a Sul, a festa tem que ser pensada, discutida e conversada. É a minha concepção. Não se pode... Faltam 30 dias, lança a festa e pronto, está aqui a pronto. Por que eu digo isso? Porque se fala muito nos 300 anos. Para mim, eu quero viver esse ano ainda. Está na hora de começar a conversar com o comércio, com as representações, com tudo. Qual seria o ideal para que todo mundo viva o São João dos 300 anos? Outra observação, Pedro Neto, é que... Quem não viveu nos últimos 299, viva nos 300. O que eu também acabo entendendo, um exemplo, particularidades de pessoas que, um exemplo, o São João de Açu, ele se resume ali àquelas 3, 4 horas de show. Um exemplo, eu acho que merece, inclusive, dividir outros horários, outros polos, forró pé de serra, para quem gosta de forró pé de serra. Tem a ver com o que eu estou lhe dizendo. Justo. E o que eu quero colocar, inserir dentro dessa concepção, além de tudo isso que eu defendo, que eu acho que realmente dá certo, é que existe também as PPPs, parceria público-privada, onde a gente traz o próprio JEG, que tem um histórico aí no município de Açu de sucesso. Para mim, a melhor noite do São João de Açu é o JEG. Para mim, Kleber, é o JEG. É porque você gosta de forró. Pois é, justamente. E aí, assim, outro ponto interessante que a gente sempre vem discutindo aqui no Vale em Pauta, na bancada, essa parceria público-privada, é o Rally do São João. E aí eu acho interessante não só escutar, entender, avaliar o que se pode ser implementado, mas também valorizar, Pedro Neto, que já tem de sucesso. Mas agregando tudo isso. Eu acho que isso aí é um caminho interessante, inclusive, para os 300 anos. Sem dúvida, porque já existem eventos consolidados, já existem eventos que atraem público para a cidade de Açu, para as pessoas, inclusive, ficarem aqui durante o percurso do evento, e isso precisa ser visto, a gente concorda plenamente. Você tem 26 anos esse ano. O JEG, ele sempre foi um evento totalmente independente. 1 ano ou 2, a gente recebeu um apoio logístico da prefeitura em si, e depois pronto. Sempre saiu com o apoio de quem brinca, certo? E de quem patrocina, que são a maioria dos nossos patrocinadores, inclusive, brincam. Adoram o evento. Ele vai acontecer na próxima sexta-feira com sucesso novamente. E eu sempre digo, não sou eu como os meninos aqui, que são parceiros nossos do JEG há 26 anos nessa sociedade. O JEG não é nosso. O JEG ele é do São João. Todos os anos a gente aprende. O JEG é do São João. Por mim, essa avenida no dia do JEG, o pingo era pouco, a gente era uma gota. Assim como o São João não é de nenhum prefeito. Como não é de nenhum prefeito. Então, assim, a ideia é essa. Fazer com que as pessoas venham, curtam e gostem. Claro que tudo isso custa trabalho, custa organização e custa dinheiro. Mas, assim, a ideia sempre foi essa. Quando eu digo que você está pegando uma coisa que eu já disse aqui, o São João não é do prefeito e o São João não é do padre também, não. O São João é da paróquia e o São João é da cidade de Açu. O dinheiro é investido, dinheiro, inclusive, dinheiro que é da população, e eu acho que deve ser discutido, conversado. Não, nem vai dizer que tem que ser desse jeito, mas participar de uma forma que todo mundo que já contribui, que faça com que ele seja bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Que o São João ele precisa ser bom para todo mundo. Pedro, uma pergunta aqui. Não sei se vou lhe pegar de surpresa aí. Fica à vontade. E se quisesse transformar o JEG numa PPP, um anexo do São João?
Se eu fosse gestor e perguntasse, nós já temos um evento que é consolidado, ele hoje é totalmente privado, e se eu quisesse abrir ele de alguma forma também para o público, você pensaria, teria algum formato? Claro, para aqueles que sempre brincam todos os anos, e se eu quisesse, vamos lá, eu sou o gestor da cidade, eu vou implementar esse seu bloco aqui, vou entrar com mais algumas atrações, mais outro trio, você mantém sua tradição da mesma forma, porque o interessante do jegue, Kleber, é todo aquele ritual, é o casamento, é o gato no pote, é tudo aquilo. Inclusive, eu Tem quero muita saber gente se que tem vem de muita fora só para mudança. aquilo. A única coisa que saiu do jegue, ultimamente, foi o gato no pote. Ele saiu... Questão do animal. Também, né? Saiu o gato do pote. E o jegue, ele precisa ter algumas... A gente vem mudando aos poucos algumas coisas. Eu acho que nada é impossível, né? Desde que o formato, a ideia... Porque, assim, o jegue faz 26 anos que ele mantém a tradição. Ele mantém a tradição. A tradição não se muda no jegue. Sim. Se for para mudar, deixa de ser jegue. É uma marca consolidada É uma do marca seu consolidada. público, né? Então, assim, eu acho que o jegue ele tem tudo para crescer cada vez mais, né? Você vê que o jegue ele não tem nem pipoca. As pessoas vão para o jegue. Entra, brinca de todo Ele jeito. brinca de todo jeito. Então, acaba sendo aquele grande evento. Mas, assim, ele contribui com a festa, está sempre à disposição para contribuir, né? E eu acho que se surgir um dia essa ideia, nós já estamos à disposição da festa sempre. Sabe por que eu pergunto isso? Porque a gente está falando em mudanças, em inovar. E em algum momento aqui nessa mesa aqui saiu que não precisa inventar a roda. E a gente falou que aquilo que dá certo, aquele formato, você tem que manter e melhorar cada vez mais. Eu acho que é uma ideia que surgiu eu aqui acho que pensando. as noites e os eventos que já temos, se eles forem fortalecidos de certa forma, inclusive, às vezes mais parte da programação mesmo, porque parece que são coisas soltas, que não estão conectadas. Né? E a nossa ideia, quando eu falo do jegue, você falou de Bruno, eu acho que é do Bruno mesmo. Bruno veste a camisa do São João de Açu. Isso, são mais de 120 carros, A gente né? tem que vestir a camisa do São João de Açu, traz. todo mundo junto. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que tem outros eventos que são tradicionais, o das escolas que vem mantendo, né? As escolas. Então, assim, as carroçadas. Quando se fala em exemplo de tradição e inovação que dá certo, vou citar aqui bem fácil, é do Cantar Nossa Senhora das Vitórias. Isso. A da escola que mantém uma tradição mais antiga do que o São João ou o jegue e continua inovando e dando certo. Então, acho que tradição e inovação quadrilhas combinam, lá, né? combinam. Desde as criancinhas, né? Eu acho muito interessante. As outras escolas Tive também lá, fazem isso, mas... Inclusive, estive lá no sábado passado, né, do Candara, acompanhando meu filho, o Arthur, né? Eu achei muito interessante, muito bacana. Né? Se trabalha aí esse movimento do comércio, um exemplo, os pais vão comprar no comércio, tem que comprar isso, aquilo, se adequando, né? Para poder o filho participar das quadrilhas. Isso aí realmente é uma tradição e é raiz, né? Outra coisa que eu acho interessante, Pedro, você como vivencia e sempre participando da festa de forma efetiva, seja divulgando, transmitindo, que é um trabalho muito importante ali para a paróquia, o almoço de São João Batista. Eu acho que da forma como é feita hoje, eu não acho, eu acho assim, a minha opinião pessoal, eu acho que o maior almoço de São João Batista que nós tivemos, porque assim, o almoço, ele é para ser um local de confraternização. Claro que ele tem um objetivo que para a paróquia, teoricamente, também de arrecadar. A paróquia ela faz todo o evento para arrecadar e todo mundo contribui. Os casais se movimentam, toda aquela alimentação é feita, é tudo vendido. Pronto, essa parte dá certo. Mas a confraternização não existe no almoço de São João Batista. E ele deixou de ser, faz anos que ele deixou de ser o foco também, até daquele encontro político. Nos últimos anos não tem acontecido, na minha concepção. Eu acho que o almoço de João Batista devia ser na praça. E no dia do almoço, certo? O grande evento tem que ser o almoço. Isso é almoço. O almoço. O grande evento é para ser o almoço. A grande atração tem que ser no almoço. E todo mundo tem que estar ao lado da igreja. E como é que é? O objetivo da festa, né? Depois que saiu da praça, perdeu o brilho. Só teve um ano na praça. Realmente. Agora parece que deu muito trabalho montar e depois no ano seguinte não montou mais. Não vejo dificuldade de logística de se fazer. Agora, é claro, depois do almoço tem um show grande, que às vezes nem acontece da mesma forma como se esperava, e o almoço ele perde o sentido. O almoço ficou... Muito barulho. Os almoços das comunidades, em alguns casos aqui, são maiores que o almoço do João Batista. A realidade é essa. Então, assim, é um evento que acontece. E outra coisa, se você falar, tem 3 públicos. Tem um público que vai para o almoço, estou falando uma crítica construtiva, isso aqui é a minha opinião. O pessoal vai para o almoço, vai para a cavalgada, pega quentinho, então vai embora,
Depois de 2 horas é que chega outro público para aquela festa que acontece. Poderia Cadê a agregar todos. confraternização? Poderia agregar todos. Cadê a confraternização? Inclusive, quando começa o almoço, que tem a É banda segregada. tocando muito alto, aí eu concordo com você. Ele foge do sentido daquela confraternização. É. Porque ele vai começando a mudar. O muito almoço rápido. de São João Batista é a confraternização das famílias. Concordo. Pra Pedro ser. Neto, a gente falou aqui. Faz parte de ser mais antigo do mundo. A gente falou aqui de inovação e falou de situações raiz, de cultura, tradição. A gente passou também em Campina Grande, eu acho que em 2023, o artista Flávio José praticamente foi esculachado, né? Lá do palco, para poder o Gustavo Lima entrar. Né? Eu acho que era 1h15 o show dele, ele pouco menos de 50 minutos, já foi pedido para poder encerrar. Daquele momento, 2024, Xanda Avião, ele trouxe um repertório totalmente diferente, né? Forró, né? Diferente, inclusive, da inovação, trazendo um repertório raiz. Ele voltou a tocar forró. Voltou a tocar forró e foi sucesso. É. Né? A gente acompanhou o E o Safadão tá fazendo isso esse ano. 2024. E o Wesley Safadão, assim como o Wesley Safadão, o Xanda Avião e várias bandas estão resgatando também repertórios também antigos. Inclusive, eu vi uma entrevista, sabe de quem? De Manuel Gugel. Isso, Ele disse isso. que ele resgatando, porque você sabe que tem os direitos autorais para poder tocar algumas músicas. O Mastro está faturando muito alto com essa volta. Com aí. certeza. Quer dizer, a tradição, é isso que a gente está discutindo. Pronto, é justamente essa pergunta que eu quero escutar de Pedro Neto, né? Eu acho que isso cabe sempre e deve ser mantido sempre, inclusive Até outros porque, artistas. Pedro Neto, não perca seu raciocínio. Você teve agora o derradeiro de maio, né? Lá no Tommy Shot, tá fazendo Tommy Shot, Dosval Dantas, Eliane, Flávio José e Valdones, né? Então, assim, você, mais do que ninguém, pode estar falando. Tá, eu acho que aquele exemplo, o exemplo que Dosval fez lá é um exemplo pra gente aqui. Claro que eu falo no sentido, aqui dá para fazer aquilo e as outras coisas. Só que nós não temos nada daquilo no São João mais antigo do mundo. Nós temos o centro histórico, mas nós não temos uma noite de forró. Porque assim, vou dar um exemplo. Se Dosval pegar o espaço dele lá, em Olho d'Água, uma cidade de 7 mil habitantes, né? e fizer um show lá com Gustavo Lima, não sei quem, para o povo conhecer o interior do Rio Grande do Norte, o Nordeste brasileiro, no sul sertanejo, vai lotar. Como lotou com ele lá. Aqui no São João falta isso. À noite, assim, às vezes o povo não tem forró, tem nem sanfona. Teve ano aí, nos últimos anos, que passou uma sanfona no palco. Como é que pode? É verdade. Aí assim, porque você só fala nisso. Mas é disso que a gente está falando, senão vai acabar. Se você não ensinar, ela vai ensinar a quem não viveu isso, que isso aqui existe por causa disso, é igual você esquecer que seu pai existiu. Então, o que está sustentando realmente o São João de Açu? A tradição, né? A tradição Não, é a na cultura, concepção, né? sim. Eu acho que a tradição e o pessoal tem... Eu acho que da forma como fazem, como estão fazendo, acaba dando um certo resultado. O investimento que é feito acaba dando um resultado. Eu só acho que poderia ser melhor aproveitado nesse aspecto, né? Porque eu não tenho dúvidas. Por exemplo, você acha qual é a noite que vai dar mais gente na praça esse ano? Eu já escutei, inclusive, que só vai dar na abertura, né? Natanzinho, Lima. Né? Vai ser uma das maiores noites, Isso. na minha concepção. Eu já escutei aí, inclusive em off, de vários amigos, se vai dar certo 2 noites, né? Grandes atrações aí, e de público. Quem? Né? Vai ser na primeira noite e na outra quinta-feira, que é com o Pablo, né? Se eu não me engano. Mas assim, existe expectativa para a Loki. A outros, Loki né? também. Né? Não sei. Eu acho assim, a olho nu, você falou que está na manchete de 30 anos. Eu acompanhei Gelopson, Renascer, Banda Terço, Caçula Benevides, cara de banda, né? Tocando na praça. Jardim Pombal. Jardim Pombal. Aí comecei a curtir circuito musical vários anos. E a festa foi magnífico, Limão na praça. Limão foi Brasas do Forró. Tava na praça junto com a chuva lá, eu tava na praça, tava com o Magnífico. Noites imensas, gigantes, né? Aí depois a gente foi vendo as outras coisas. Fui na época que teve Victor e Léo, Chiclete com Banana, Harmonia do Samba, nos áudios, tudo isso eu vi. Roupa Nova, né? Ivete. Não, a gente já tudo isso a gente já viu. Noites, cabe. Agora, o maior público que a senhora já teve na Praça São João, e aí eu discordo de outras pessoas, e até dos números que a polícia divulga, certo? Às vezes discordo. Discordo porque, assim, a gente anda e vê. São 30 anos, né, amigo? O maior público que São João recebeu, ele pertence a uma pessoa só, em 2 anos seguidos. Foi Natan
era Natanzinho, agora é Natan, né? É, Natan? Natan, no ano seguinte, e no ano passado, quando veio Natan, Calcinha Preta e Toca do Vale. Foram os 2 dias que a praça recebeu mais gente. De toda a Eu não vou nem história? entrar no mérito de quantos divulgaram, porque na noite seguinte divulgaram mais gente do que na noite certo, quando tinha gente. Parece que o artista aqui vem ter que ter Mas tantos você mil fala coisas. isso aí da história do São João. Da história do São João que eu vivi na praça. Eu só faltei, nesses 30 anos, uma noite. De 14 a 24. Tem noite que não tem nem festa, só tinha missa e novena. Porque o tempo que eu passei na Princesa, a gente transmitia todas as noites, como a Princesa transmite até hoje, de 14 a 24. A novena e a festa. E depois que eu saí para a Princesa por 89, na TV Açul, a gente continuou fazendo. Então, nunca faltei uma noite de 14 a 24. Os dias que deu mais gente, aí tem muitas outras lotadas, né? O show de Roupa Nova deu muita gente, Roberta Miranda deu muita gente, Xande deu muita gente quando veio para... Harmonia do Samba, muita, Xande, todas deram muita gente. Agora sim, o maior público foi. Aí pergunta se cabe? Cabe. Como é que numa festa aqui nesse espaço cabe numa noite, Calcinha, Natan e Toca do Vale estourados? Coube. Ficou arrochado? Mas coube. Mas arrochado fica em todo canto. Arrochado Campina Grande, fica- Caruaru, Então, assim, Mossoró. Na minha concepção, a Sul tem que encontrar uma receita, e aí é para prefeito A, prefeito B, prefeito C, prefeito B, gestor e secretário que for, de encontrar uma forma de todo ano fazer o que a Sul precisa. Porque você quer fazer um São João maior do que o meu, às vezes faz menor, e prejudica o próprio andamento do São João. O São João de Açu é para receber um público grande todo ano, e todo ano. O São João de Açu, apesar da gente cobrar tanta inovação, ele não precisa estar testando, né? Um exemplo, já se sabe qual é a receita de sucesso, eu acho que é só seguir, né? Isso. Qual foi a festa que você foi minha organizando? Diga aí. Rapaz, eu desde Só os para meus... terminar, que o tempo está passando, eu fiquei curioso. Desde os meus 15 anos eu participo de festas, inclusive de açufolia. 15, 16 anos eu vinha para Sul somente para curtir o açufolia. E consolidava, inclusive acabou. Né? E vem acabando também em todo o Brasil. Vou fazer com a Elaine aí um... Seria interessante. Eu acho, retrô. inclusive, como você sugeriu, você sugeriu, viu, Chocolate? Um outro festival para a Sul. Eu acho que caberia realmente um festival com uma açufolia. Não nos moldes de rua, não sei. Aí caberia os empresários, né? Eu acho que caberia realmente. Rapaz, que pena que a gente tocou nesse assunto já no finalzinho, viu? Pois é. Tá, nosso horário Mas- tá chegando. Queria mas agradecer a acabou, participação igual de- você Acabou. Vai ficar para os próximos. Eu sou o cara que corta o barato. Quando o negócio tá ficando bom, chega Mas aqui, o homem já desafiou a Elândia aí, ó. É brincadeira que eu brinco com ele às vezes. tá? Pessoal, Tá doido, nega. queria desejar uma boa noite, agradecer a participação de Eu que Pedro Neto agradeço. aqui, Espero tá? ter contribuído. Quando fala de São João, eu fico meio assim... avexado. Obrigado, Chocolate. Muito boa a conversa, com um papo muito suave, com certeza muito agregador, e eu tenho certeza que você tem muito que contribuir com São João de Açu. Vamos transmitir aí tudo. Se Deus quiser. Até quinta-feira e estamos lá. E talvez a novidade, né, Pedro? Talvez transmitindo de lá, o Pode Vale em ser, Pauta da tá batido. praça. Vamos fazer o Vale em Pauta do São João lá. Tá bom. Beleza, pessoal. Fica com Deus. Vem aí a voz do Brasil. Atenção Rede. Agradecemos a audiência. Em 5 segundos estaremos desfazendo a conexão e seguiremos com nossa programação no nosso canal do YouTube.